Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando Pereira, professor de Química. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à termoquímica, tá? Termoquímica, quando a gente vai falar, parece um nome pesado, né? Mas vamos lá, termoquímica. Transformações endotérmicas e o calor da reação. Então a gente vai iniciar por esse tópico. O que seria termoquímica, pessoal? De onde que vem essa questão? Então, o que seria termo? Alguma coisa que envolva calor, né? Quente, frio, alguma coisa térmica. Química, então, vamos trabalhar com temperaturas na química. Várias reações químicas no nosso cotidiano ocorrem com perda e ganho de energia, tá? Essa energia, a gente fala, uma energia em forma de calor. Pessoal, se a gente for entrar no mérito aqui de discutir o que é energia, então a gente passa o resto da tarde e não chega a uma definição tão exata, tá? Mas a gente pode definir um dos tipos de energia como calor, tá? Uma forma de calor, então. Pois a formação e a ruptura das ligações envolve interações de energia, tá? Com a matéria. Então lembra que numa videoaula passada a gente falou o seguinte, na química a gente tem uma frase, nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ou seja, nessa transformação a ruptura das ligações vão gerar energia, ou a formação de um outro produto vai consumir energia, tá? E assim por diante. Tudo consome ou perde calor, por exemplo, para a reação acontecer. Além das reações, tá? Isso também ocorre na mudança de estado físico. Então, pessoal, é diferente a gente falar que tem perda e ganho de calor quando se tem uma mudança, né, uma quebra dessas ligações, ou seja, um reagente formou um produto diferente. Então, nesse trajeto, ele produziu alguma coisa. Pode ser calor ou resfriou, alguma coisa do tipo. Quando a gente fala de estado físico, a gente não está modificando a matéria. Então, ela só está mudando de estado físico, sólido, líquido, gasoso. Então, vamos ver aqui, ó. Fica mais fácil da gente entender essa parte, tá, pessoal? Então, vamos relembrar essa questão, ó. Sólido, líquido e gasoso, certo? Então a gente tem lá as passagens do estado físico, né, de sólido para líquido a gente tem fusão, de líquido para gasoso vaporização, e ao contrário a gente tem o que? Liquefação e solidificação. Vamos entender o seguinte, ó, pense um pouquinho, de um gelo para líquido, o que tem que acontecer para essa transformação chegar, né, para que derreta o gelo? Tem que acontecer o quê? Aumentar a temperatura. Então, se a gente tira uma pedra de gelo de dentro do freezer, a menos 16 graus, vamos colocar assim, e coloca na temperatura ambiente de 25 a 30 graus, dependendo da região, né? O que acontece? A gente tem um aumento de temperatura. Então, o que está acontecendo com esse material? Ele está absorvendo essa temperatura, não é? Então, ele está absorvendo a temperatura, ele está transformando o estado físico. Então, quanto mais aumenta essa temperatura, a gente tem o quê? Então, se a gente tem um líquido e uma temperatura muito alta, o que acontece? Ele vai evaporizar, né? Ele vai entrar em ebulição. E ao contrário, o que acontece ao contrário? Isso aqui explica bem a questão da chuva, né? Então, evapora, chega lá nas nuvens, o que acontece? Cai a temperatura. Se perde a temperatura, ele vai voltando, vamos voltar aos estados físicos iniciais. Se ele chegou gasoso, o que acontece se perde a temperatura? Ele se transforma em líquido, né? Se a gente diminui mais a temperatura, ou seja, se a gente coloca um líquido lá no congelador, o que acontece? Ele está perdendo calor, não está? Está diminuindo a temperatura. Então ele vai se solidificar. Então a gente pode trabalhar de diversas formas. Vocês vão ouvir muito, pessoal, processos exotérmicos e endotérmicos, tá? Então a gente vai desmistificar o que é cada um deles. Uma reação comum de combustão. O que é combustão, pessoal? Quando alguma coisa pega fogo, tá? Que libera calor, né? Por exemplo, é a queima da madeira. Vamos pegar como exemplo combustão a queima da madeira. Existem diversos tipos de materiais para entrar em combustão. Sabe-se que esse processo ocorre
com liberação de energia, ou seja, que essa energia que está sendo liberada? Calor e luz. Então a combustão gera calor e gera também luz, né? Assim, essa reação ela é denominada exotérmica, tá? O prefixo exo significa o seguinte, para fora, não está liberando, certo? Pois há liberação de calor. Então, exotérmica é tudo que libera calor, tudo que perde calor, certo? Quando a gente trata, então, combustão, um exemplo aí, né, da madeira queimando, o que a gente tem aqui? Calor, né? Gera calor e gera luz, certo? Então, quando a gente tem um processo exotérmico, que não é uma reação, né, mas sim uma mudança de estado físico, então, qual que é a diferença? A reação vai transformar. Mudança de estado físico não transforma a matéria inicial. O estado de agregação inicial. É a formação de neve, por exemplo, né? A água líquida se solidifica e vai formar neve. O que acontece? Perdeu, está liberando o calor, né? Aquela água está diminuindo a temperatura, está liberando o calor. Então, a liberação desse processo, libera então nesse processo especificamente 7,3 kJ. Então, quando a gente trabalha com termoquímica, pessoal, a gente vai trabalhar com unidade de medida chamada quilojoules, tá? Especificamente para essa parte de termoquímica. Nesses processos exotérmicos, a variação da entalpia, então a gente vai falar bastante de entalpia daqui a pouco, mas vamos lá. Variação de entalpia, ΔH, ou seja, a quantidade de calor liberada, tá? Sempre vai ser o quê? Negativa, ou seja, delta sempre vai ser menor do que zero, tá? Porque a variação da entalpia aí é a medida, né? É a medida diminuindo-se a entalpia dos produtos pela entalpia dos reagentes. Calma que a gente já vai falar um pouquinho sobre o que é essa questão da entalpia. Então, para a gente chegar no resultado, a gente vai utilizar a famosa entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. ΔH, então a gente tem entalpia final menos a inicial. Isso a gente vai utilizar como fórmulas, tá, pessoal? Para chegar a um resultado na termoquímica. Então, anotem essas fórmulas que a gente vai estar trabalhando mais à frente. Então, como houve liberação de energia, nesses exemplos que a gente citou, a entalpia desse produto ela vai ser menor. Então, quando chegar no fim, a temperatura vai ser menor do que a inicial, certo? Portanto, essa variação ela vai ser negativa. Quando exemplos aí são fenômenos exotérmicos. E quais são outros exemplos que a gente pode ter de exotérmico? Se a gente queimar uma vela, por exemplo, a combustão do álcool, do etanol, né? Ou álcool e etanol, mesma coisa, desculpa. Combustão do álcool, gasolina, dentre outros derivados de petróleo também. Queima do gás de cozinha, né? Propano, ou liquefação da água. Então a gente tem alguns outros tipos de processos exotérmicos, desde que liberem calor, a reação libere calor, certo? E processos endotérmicos então, pessoal? As reações ou mudanças do estado físico, então vamos trabalhar com essas duas vertentes, uma reação e mudança de estado físico, que absolvem calor, né? São denominadas então processos endotérmicos. Endo, então, vem essa questão de absorver calor. Então, o prefixo da reação endo significa para dentro, ou seja, está absorvendo calor. Vamos pegar um exemplo simples? Quando a gente está preparando o alimento, o que está acontecendo com o alimento para ele chegar ao ponto final, produzido? O que a gente está colocando ali? A gente está adicionando calor. E o alimento está recebendo esse calor para ficar pronto, vamos dizer assim. Então, é um fornecimento de calor, ou seja, ele está absorvendo esse calor. Já uma transformação, né, desse estado físico, que é a questão endotérmica que a gente está falando, evaporação da água. O que acontece na evaporação da água? Tem que haver calor, né? Então, se o sol está muito quente, ou se a gente está fervendo uma água, o que está adicionando ali? Adicionando calor, né? Para que isso possa ocorrer, essa água, no caso, ela tem que absorver aí 44 kJ. Não vamos entrar nesse mérito agora, mas vamos lá. Nesse caso, como a entalpia do produto, né, então o produto final do estado final, ele vai ser o quê? Uma temperatura muito alta, pois há o quê? Uma absorção de energia. A variação
dessa entalpia, então, ela vai ser o quê? Sempre positiva. Então, exotérmica, a variação da entalpia vai ser negativa. Na endotérmica, positiva, certo? Quais são outros processos que a gente pode ter, então, endotérmicos? Ebulição da água, então ferver uma água é um processo endotérmico. Fusão da água, ou seja, sólido para líquido. Fotossíntese, tá? Absorção de calor, né? Absorção de luz, é um processo também endotérmico. Ou quando se utiliza uma bolsa de gelo, por exemplo, a transferência de temperatura, também é um processo endotérmico. Então, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre as reações exotérmicas e endotérmicas, tá? O que é cada uma delas. E nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre a entalpia, tá? É uma questão bastante importante para a gente discutir. Então, espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau, pessoal!